CPP comentado, hoje artigo 411. Vamos lá, vamos fazer a leitura do artigo. Você que está aí assistindo, preste atenção, pega seu código penal e acompanhe seu código de processo penal e acompanhe essa leitura. Importante, esse artigo 411 traz regras que determinam o fluxo de processo dentro da audiência de instrução criminal. É um artigo que foi alterado em 2008. É importante que você conheça bem o conteúdo dele. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Você vê que o caput ele é determinante, né? Ele é esclarecedor. Ele já bota a regra toda aqui. Tomada de declarações do ofendido, quer dizer, se a vítima do crime de homicídio sobreviver, ela é o primeiro a ser ouvido. Na sequência, testemunhas da acusação e da defesa. Mais em frente, se houver esclarecimento de peritos, os peritos que fizeram laudo de cena do crime, laudo de balística, você pode convocá-los para que eles sejam ouvidos. Aí eles prestarão esclarecimentos. Depois, alguma acariação, se houver a possibilidade, se você tiver a possibilidade, presenciar a possibilidade de que uma testemunha esteja mentindo, você pode requerer que elas sejam acariadas, que elas sejam colocadas frente a frente para que o juiz, para que vocês façam perguntas, uma pergunta meio que admoestando a testemunha para ver quem é que está mentindo ou não. No dia a dia da advocacia, na prática da advocacia, eu nunca vi muito resultado, tá? Nesse tipo de instrumento processual, nesse tipo de atitude. Mas tem aqui a previsão legal. Depois, o reconhecimento de coisas e pessoas. Você pode reconhecer a pessoa, fazer um reconhecimento da pessoa ou de objetos usados no crime. Interroga, em seguida fecha com os debates, que são as alegações finais. Agora, esse artigo tem mais 9 parágrafos. Vamos lá, vamos ler? Parágrafo 1º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Quer dizer, você tem que requerer que o perito preste esclarecimento. Qual é o momento para apresentar esse requerimento? O momento correto é na peça de resposta à acusação, tá? Se for no plenário do júri, o momento correto é na peça de resposta ao termo do artigo 422. E o juiz precisa dar uma decisão deferindo. Você pode requerer que um esclarecimento do perito no correr da instrução? Pode, porque a dúvida pode surgir no correr da instrução, mas aí você tem que peticionar e o juiz vai ter que decidir. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. É isso mesmo, uma audiência para ouvir testemunha de acusação, de defesa, perícia e tal, podendo o juiz, no poder discricionário dele, indeferir a produção daquela prova ou não. Aqui a gente tem muito problema nesse tópico. Nem sempre você consegue ter uma audiência una. Nem sempre. Aliás, na maioria das vezes você não vai conseguir. Pode faltar uma testemunha, pode faltar um documento e tal. Mas essa é a regra do jogo criada a partir de 2008 pelo CPP. Teoricamente, as audiências deveriam ser unas. Tá? O juiz ali tem um poder danado. Pode ser que você requeira uma testemunha, traga uma testemunha, peça uma substituição, peça para juntar um documento, ele pode deferir ou não isso. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for caso, o disposto no artigo 384. O que fala o artigo 384? Eu vou fazer um retorno aqui para vocês, a gente não tratou, né, desse fato,
Vamos ler o artigo 384 também. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. É a mesma regra lá no processo do crime de homicídio. Se o Ministério Público perceber que existe um crime a mais, ou que a figura típica é diferente, ele deve se manifestar ali na hora, por meio de petição, pedindo um aditamento, uma mudança de capitulação, algo nesse termo. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. É isso mesmo. A regra é que as alegações finais da instrução criminal que você participa sejam orais. Esteja pronto para isso. Já tenha estudado o processo anteriormente, preste muita atenção nos depoimentos prestados pelas testemunhas, conheça as perícias, o laudo de cena do crime, laudo de exame cadavérico, laudo de balística, para que você possa fazer a sustentação oral, vendo que você tem 20 minutos e que o juiz pode prorrogar ele por mais 10 minutos. É uma consagração do princípio da oralidade. Esse mecanismo, na verdade, visa a tentar acelerar o ritmo processual, tá? A velocidade. A gente sabe que aquela instrução onde você tem um escrivão reduzindo a termo tudo que o juiz fala, aquilo é muito lento. Então, quando você bota a oralidade em tudo, você acelera o processo de forma muito rápida. Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. É isso mesmo, você tem mais de um réu, então é 20 minutos para um réu, 20 minutos para outro réu, 20 minutos para outro réu, podendo ser prorrogado por 10 minutos para cada um. Simples a redação desse, né? Parágrafo 6º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se o prazo por igual período, o tempo de manifestação da defesa. Aqui é um artigo que tem como objetivo garantir o contraditório. Nós sabemos que, principalmente em crime de homicídio, isso acontece muito. As famílias das vítimas muitas vezes contratam advogados criminalistas para atuar no caso junto ao Ministério Público, são os assistentes de acusação. E aqui a gente tem um texto legal exclusivo para garantir a atuação, o contraditório do assistente de acusação. Dá a ele 10 minutos, que podem ser prorrogados por mais 10 minutos. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Bom, nenhum ato de produção de prova poderá ser adiado. Essa é a regra. Agora, se uma testemunha não aparece de propósito, ela falta ou porque teve um problema e não justificou, aí sim, esse ato, a oitiva dessa testemunha, se a parte que requereu a prova insistir, ela pode ser realizada no próximo ato. Agora, o juiz já vai determinar uma condução coercitiva dela. O que é a condução coercitiva? O juiz já vai mandar o oficial de justiça que requisite a força policial para que no dia do ato, aqueles policiais militares vão lá na casa da testemunha, pegam ela e trazem ela para lá. Ela não é presa, tá, gente? Não vai usar algema nem nada. Mas ela vai ser acompanhada até o recinto do fórum para prestar o depoimento. Parágrafo 8º. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. A testemunha está presente,
ela vai ser ouvida. Quando ele fala que vai respeitar a ordem do caput do artigo, é o seguinte, acontece muito. O Ministério Público arrola 8 testemunhas de acusação. 6 aparecem, faltam 2 que ele quer ouvir no futuro da instrução. Pode o juiz de direito atropelar essa regra e ouvir as da acusação e já começar a ouvir as da defesa sem ter ouvido todas da acusação? Não, não pode. É o que esse artigo diz. Ele tem que respeitar a ordem do caput do 411. Então, o que vai acontecer? Vai suspender a audiência, vai marcar uma nova audiência, vai determinar a condução coercitiva daquelas testemunhas de acusação. Tem uma outra situação aqui que ganhou até destaque recentemente no Superior Tribunal de Justiça. Qual é? Você tem testemunhas para serem ouvidas por carta precatória, e aí você já terminou de ouvir aquelas testemunhas na audiência física, e você tem os réus para interrogar. A carta precatória, nós vamos ver aqui que tem um artigo no CPP que diz que ela não interrompe a produção da prova, não causa prejuízo, o juiz poderia se interrogar. Hoje não. O Superior Tribunal de Justiça tomou decisão, uma decisão pacífica num recurso julgado dentro da sessão do Superior Tribunal de Justiça, a terceira sessão, pacificou que o interrogatório só deve acontecer após ter se ouvido todas as testemunhas, ter se produzido todas as provas. Se a carta precatória está viajando, ainda não foi cumprida e retornou, não se pode interrogar o réu, porque se causa um prejuízo, uma ofensa ao direito de ampla defesa, porque o réu só vai poder se defender daquilo que ele está vendo ali nos autos, daquilo que ele leu, que ele ouviu. Então, se ele não tiver tomado conhecimento ainda do conteúdo daquela carta precatória, ele será prejudicado no seu direito de defesa. E agora, para encerrar, vamos para o parágrafo 9. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Essa é a regra, também é uma regra que infelizmente acaba desprestigiando o Estado, porque quase nenhum juiz consegue liberar uma sentença condenatória, uma decisão de pronúncia, aqui no caso é uma decisão de pronúncia, nos 10 dias seguidos após a audiência. Por quê? Porque está cheio de trabalho, ele tem audiência para fazer, decisão para escrever, processo para estudar, fatalmente ele vai se atrasar para liberar essa decisão em 10 dias. Agora, gera algum problema, gera alguma nulidade, tal, como nós já dizemos antes, já falamos antes, não gera nenhum tipo de nulidade. A gente tem que trabalhar com isso no contexto geral, ter paciência, entender que nós fazemos parte da engrenagem do sistema, o sistema está super atolado, a gente tem que tentar contribuir para ele deslanchar, funcionar de forma melhor. Tá bom? Bom, esse foi o artigo 411, espero que você tenha gostado, um forte abraço, fique sempre na presença de Deus.